Bom dia! Hoje é 30 de julho de 2020 e a nossa reflexão de hoje é para todos, mas está direcionada especialmente aos queridos alunos do curso de Aprendizes de Evangelho de quinta-feira à tarde do terceiro ano da Seara Bendita. Muito bem, gente, é um assunto emocionante. Eu mesma fiquei muito emocionada porque é um tema muito interessante. Meu reino não é deste mundo. Está lá em João, capítulo 18, versículo 36. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Muito bem. O nosso mestre Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. De que reino que Jesus estava falando? Quem é Jesus? Aquele que foi designado pelo Criador, por Deus, pelo nosso Pai, como o libertador espiritual das criaturas no planeta aqui na Terra, né? Com luz própria, ele brilha em todas as direções, sendo o mestre dos mestres, por isso a palavra Rabboni, mestre dos mestres. Ele brilha em todas as direções, conhecido na Igreja Católica como Santo dos Santos, Sábio dos Sábios e assim vai. Como ele é o nosso pastor, somos todos suas ovelhas, ele mesmo disse, né? E ele esteve presente no parto, entre aspas, cósmico dos filhos da Terra. Antes de nós pisarmos aqui nesse planeta, ele já era o nosso guia espiritual, há bilhões e bilhões de anos. Pois é, no livro do Miramês, ele diz que, abre aspas, a mente dos espíritos que caminham junto com a Terra está condicionada, olha bem, à palavra de Jesus. E aqueles que vivem ainda na sombra também. Ele diz que, inclusive, que são apenas irmãos a quem nós devemos amar, pois apenas serão os últimos a reconhecerem esta afirmativa incontestável. Temos dois sóis, um físico, aqui no centro dos nossos planetas, e Jesus, que é o sol espiritual, onde, presos ao seu amor, nós vivemos, mesmo sem nos aperceber, sentindo o seu calor, o seu aquecimento diário, mesmo que a gente não perceba. Querem ver o tamanho desse amor? Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele está mostrando que da onde ele veio, aonde ele habita, a felicidade, a perfeição, são atitudes e virtudes inerentes aos seres de lá, entende? E que aqui a perfeição ainda está para ser alcançada. E Jesus desceu, como diz Miramês, do seu alto plano espiritual maior, tomou, diz Miramês, um corpo visível aos olhos humanos, sofreu o peso dessa descida cósmica, dos seus valores íntimos, e aqui ficou por 3 décadas entre nós, educando, instruindo através dos pensamentos, palavras, mas principalmente pela vivência. Ele quis dar exemplo, né? E a sua maior renúncia foi essa descida do seu ninho resplandecente, de esfera em esfera, até pisar aqui no chão áspero do mundo em que nós habitamos. Vocês sabem quanto tempo durou para que Jesus conseguisse se preparar para encarnar aqui na Terra? Eu vou ler desse livro aqui, ó. Ramatiz, o Sublime Peregrino. É uma obra psicografada por Círio Mais. E é tão bonito, ele diz assim, os 33 anos da vida física de Jesus significam apenas um momento em que ele faz a entrega da mensagem espiritual do Evangelho, pois o processo espinhoso e aflitivo até imergi-lo nos fluidos terráqueos, olha como ele diz, durou 1 milênio do calendário humano, igual o Miramês falou. Essa operação indescritível de sua descida sacrificial em direção à Terra é, na realidade, a sua verdadeira paixão.
E aí ele fala, ele dá um exemplo muito interessante que eu vou pular aqui. Ele diz assim: em seguida, abre aspas, integrou-se definitiva na atmosfera carnal, no mundo físico, corporificando-se mais tarde no mais encantador menino que a terra já havia conhecido. A descida vibratória do mestre para atingir o vosso plano físico foi apenas uma fase a qual ele se ajustou por amor ao vosso mundo, reduzindo o padrão de suas funções angélicas para desempenhar com absoluto sucesso a sua missão de salvador da humanidade. E aí ele vai explicando que tem várias fronteiras vibratórias que separam, que dividem, né, as nossas manifestações aqui da Terra, diferentes da manifestação cósmica. E que tudo isso Jesus teve que superar, né? Aí ele comenta, para nós terminarmos, né, na impossibilidade de requintar ele a matéria ou elevar o padrão vibratório dos planos intermediários entre si e a Terra, o único recurso viável ao cientificismo cósmico teria de construir na sua autorredução dos veículos. Quer dizer, não dava para mudar a genética do nosso corpo, né? Não dava para mudar. Então ele teve que se autorreduzir para conseguir entrar em um corpo, conseguir, né, absorver tamanha evolução desse espírito. E ele faz uma comparação interessante. O escafandrista, ao descer ao fundo dos mares, embora permaneça senhor da sua consciência, ele fica circunscrito ao meio líquido, a sua fauna e densidade, e a sua capacidade normal no meio externo fica reduzida, né? Tal descida exige uma técnica especial, uma prévia adaptação às leis naturais no plano aquático, onde vai fixar-se e agir. Olha que lindo. Então, olha que dificuldade. Eu estou lendo isso porque nós precisamos compreender o que é a paixão de Cristo. O que significa esse sacrifício por cada um de nós, né? Jesus, qual andorinha, debate-se no lodo viscoso de um lago, deixando, olha só, submergir-se no mar da vida humana, ajustando-se heroicamente às contingências sombrias do planeta. Nossa, gente, que coisa linda, né? Ele se debate, mas ele deixa se submergir ao mar da vida humana para nos amar, para nos auxiliar. Se ele pudesse fixar-se instantaneamente no corpo físico, na fase de sua gestação, seria o mesmo que alguém conseguir de um golpe aprisionar um raio do sol num vaso de barro. Eu acho muito lindo o Ramatiz, ele é bem romântico, bem poético, né? Mas mostra pra gente a importância do que significa a presença do nosso mestre entre nós, para nós entendermos o meu reino não é deste mundo, e a paixão desse mestre entre nós. Isto, queridos, é amor, imperceptível ainda aos nossos sentimentos, ainda tão pequenos. Estamos vivendo uma época hoje, né, de grandes atribulações, que já foram previstos por Jesus, porém, nós não devemos nos preocupar. Apenas uma coisa a gente tem que se preocupar. Será que nós somos obreiros atentos? Ou será que somos apenas candidatos a aprendizes do Evangelho, 2020 anos depois? Será que nós estamos envolvidos com a causa maior? Ou nós temos apenas um compromisso, ou temos realmente um compromisso real? Porque envolver, você se envolve, se desenvolve. Mas comprometimento é quando você deixa algo de si com aquela pessoa. Será que nós estamos comprometidos com Jesus? Ou nós estamos apenas envolvidos? É uma pergunta para a gente fazer para nós mesmos, né? Até Tiago, lá na primeira carta, 25, no primeiro capítulo, versículo 25, diz: ouvintes esquecidos, executores de obra. O que nós somos? Né? Prontos para ouvir, tardio para falar e para se irar. São coisas para nós começarmos a refletir nesse momento, né? Nós que já estamos em comunhão com o Mestre, devemos ter em mente as obrigações que nos diz respeito, seja a tarefa qual for, aquela a que nós fomos designados, desde administrador até mesmo varredor, como pais, como filhos, como tios, como avós, como irmãos, amigos. Não precisamos
que nos recordem daquilo que precisamos amorosamente fazer. Agir e servir sempre, sem reclamações. Pois existe um texto muito bonito de Norman Cousins que diz assim: nós não queremos ser colecionadores de não. A viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa que não fomos, o amor que não vivemos, o perfume que não sentimos. A vida é mais emocionante quando nós somos, olha como ele diz, atores e não espectadores. Quando nós somos os pilotos e não passageiros. Quando nós somos pássaros e não paisagem. Quando nós somos cavaleiro e não montaria. A vida, ela é feita de instantes. E não podem e nem devem ser medidas em anos e meses, mas sim em minutos e segundos. Falamos de tempo. Tanto naquele tempo que nós soubemos aproveitar o passado, quanto aquele tempo que nós não vamos desperdiçar no futuro desta vida. Por quê? Porque a vida é agora. Então a chamada de hoje é isso. Vamos lembrar de coisas positivas. Olha lá na tua memória, dá uma pensadinha. Você, tenho certeza que você fez coisas que você fala, eu tenho orgulho, eu não desperdicei tempo. E também tenho orgulho de pensar, né, que daqui por diante você não vai desperdiçar, né, o teu tempo no futuro, porque você sabe que ele é contado em instantes. É assim, ó, é rápido, né? E nós temos que viver este agora. A oportunidade desta vida, ela deve ser aproveitada no nosso crescimento, seja moral, espiritual e intelectual. E aqui eu tenho um exemplo, né, de há pouco tempo aí teve na televisão um senhor de 80 anos que fez vestibular, passou para direito. Ele não fez em 5 anos, fez em 6, mas fez e completou, né? E isso é importante. Ele sabe que seu espírito precisa desse conhecimento, né? E que a vida aqui na Terra é um instante, que ele vai utilizar isso, a sua alma vai utilizar isso sempre. Todo estudo é importante. A vida na Terra não é mais que uma passagem de curta duração, né? E isso faz com que as reveses, as amarguras da vida terrena não são mais que incidentes. Então, recebamos tudo isso com muita paciência. Se sabemos que estamos num lugar por um tempo temporário e não definitivo, nós recebemos as preocupações da vida com mais tolerância, não concorda? Porém, se nós concentrarmos todos os nossos pensamentos na vida terrena, o futuro fica incerto. Não conseguimos enxergar. A gente fica até cego, né? Porque a gente só enxerga os bens mais preciosos na Terra, porque a gente só vê aqueles 80, 90 anos aqui, certo? E ficamos fazendo de tudo para a gente conseguir os únicos bens que achamos ter valor, os materiais. E quando nós perdemos, é o que está acontecendo no momento, né? O menor desses bens é um doloroso desgosto, ou ainda um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça em que nós somos vítimas e a vaidade e o orgulho ferido nos torna frágeis, vivendo tormentos, e a nossa vida vira uma eterna angústia. E do ponto de vista só da Terra, tudo toma enormes proporções. É como se fôssemos por uma cidade e tudo parece grande, até nós irmos para o topo de uma montanha, aí a gente vê aquela cidadezinha, é tão pequenininha na verdade. Então, quando Jesus disse: meu reino não é deste mundo, ele nos avisou que existe uma vida futura e nos deu fé para suportarmos os problemas, pois porque são nessas dificuldades, nessas aflições que nós mergulhamos nas profundezas, né? E descobrimos tesouros que não apreciávamos até então, justamente por ignorá-los, porque estava lá na profundeza de nós mesmos, ou até mesmo da ciência. É nos momentos difíceis que nós buscamos a resolução, a solução, nos unimos e aí nós começamos a compreender e nos fortalecer. Muitas vezes nós ficamos nos agitando lá, né? Vamos imaginar o mar,
uma tempestade, fica todo mundo se agitando lá em cima, na superfície do mar com as ondas, e aí vem 1000 objetos externos que ocupam os nossos pensamentos, nos deixam ocupados e preocupados. Raramente o pensamento desce lá nas profundezas da alma, aonde estas tempestades não atingem. Então, nos momentos difíceis, nós temos que fazer esse mergulho, deixar a tempestade lá em cima e fazer esse mergulho internamente, certo? Existem algumas formas de fazermos essa viagem. Uma colega do curso, não deste ano, mas de outros anos, ela disse, eu deixei aqui anotado, a viagem mais demorada é a que empreendemos em nosso próprio interior. A viagem mais demorada é a que nós empreendemos para o nosso próprio interior. Pode ser pelo método que Santo Agostinho nos ensinou, fazendo uma reflexão todas as noites, fazendo um balanço das nossas atitudes e posturas, buscando nos melhorar, né? Arrependendo e aprendendo a nos conhecer. Conhece a ti mesmo, disse Sócrates, né? Ou pela dor, momentos tristes, compreendendo como somos frágeis quando nos ligamos a coisas perecíveis. Tá vendo? É isso aí que deixaremos aqui na órbita terrestre. Toda vez que somos frágeis, amigos, nós estamos nos ligando a coisas perecíveis, materiais, que de uma maneira ou de outra nós vamos deixar aqui na órbita terrestre, até o nosso corpo físico, né? Muitas vezes nós conquistamos virtudes ao sermos provocados com a dor, mudamos posturas, atitudes e pensamentos, e é isso que nós vamos levar conosco. Então, aproveitemos esses momentos com sabedoria, para que possamos estar em condições de encontrar o verdadeiro reino de Deus. E agradecendo ao nosso Mestre amado, a Jesus, que nos ensinou, né, que existe um reino, o reino dos céus, o reino do amor, da alegria, da felicidade verdadeira, o reino espiritual, aquele reino que habita dentro de nós mesmas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão meio aula, né? E que foi muito bom, eu gostei muito de estudar e eu espero que tenha sido bom para vocês como foi para mim, que nós possamos estar juntos aqui na quinta-feira que vem, refletindo novamente, que assim seja, graças a Deus.